Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com um advogado e o que o nosso subconsciente quer nos dizer quando um advogado, ou um escritório, uma bancada de advogados aparece em nosso sonho. Mas primeiro vamos deixar uma coisa clara. Se você já tem alguma causa na justiça, algum envolvimento com relação a uma ação que está em andamento no fórum, se você sonha com advogado, pode ser apenas reflexo de algo que já está acontecendo na sua vida. Também, se você tem uma ação, um processo em andamento, não significa, com relação ao sonho que você teve, algum tipo de garantia que você vai ganhar ou perder. Exceção é o caso de sonhos premonitórios. Às vezes, algumas pessoas têm sonhos premonitórios. E o que são sonhos premonitórios? É a antecipação do sentimento envolvendo algo no futuro que chega até você no presente e acaba aparecendo no sonho, tá? Então, se for um sonho premonitório, por exemplo, com relação a que você ganhou uma ação, aí pode ser que aconteça, mas sonhos premonitórios são exceções. O que nós vamos falar aqui é a maneira simples, onde a maioria das pessoas sonham quando aparece um advogado em seu sonho. E são pessoas que, neste caso, não têm uma causa na justiça, não têm um processo em andamento, como eu disse para vocês. Se você tem um processo em andamento, pode ser só reflexo das preocupações que estão envolvendo o caso. Aí aparece em seu sonho um advogado, um juiz, um promotor, uma mesa, uma bancada de advogados, tá? Mas então, vamos ao assunto. Se você sonhou com advogado, tá? E você não tem nenhuma ação na justiça, nenhum processo em andamento, o seu sonho, ele envolve um sentimento de injustiça sofrida, tá? Seria um caso, um senso de justiça, mas o sentimento envolvendo o seu sonho seria um sentimento de injustiça sofrida. Então, alguma coisa aconteceu com você, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja num curso, na escola, seja com relação a um grupo social que você faz parte e que algumas pessoas atribuíram a você o ocorrido ou lhe falaram coisas indevidas em que você não teve culpa nenhuma, tá? E em razão disso, aquele senso de injustiça sofrida, às vezes em seu sonho vai aparecer a presença de um advogado. Então, pode ser que no seu sonho você esteja contratando um advogado, pode ser que você já esteja no fórum, por exemplo, com relação a esse advogado, que você esteja conversando com ele em algum outro lugar, mas deixar bem claro também que quando você acordar e lembrar desse sonho, você saber que era um advogado que fazia parte da história, tá? E ele vai ter a ver com esse sentimento de injustiça sofrida. Com relação a esse sentimento de injustiça sofrida, às vezes o seu subconsciente, se for algo mais grave, mais sério, às vezes o seu subconsciente está dando um alerta em que realmente você precisa acionar um advogado para se defender de alguma coisa que está ocorrendo e que pode lhe causar prejuízo material, danos morais, e aí pode ser um sonho de aviso, tá? Procure um advogado. Mas, em grande maioria das vezes, quando sonhamos com advogado, é com relação a esse sentimento de injustiça. Como eu disse para vocês, sofrida em algumas áreas da nossa vida, em alguns locais que frequentamos. Então, aquele sentimento ele começa a gerar um sintoma no nosso emocional e acaba aparecendo no sonho como um advogado. Nesses casos, o que devemos fazer? Se não for nada grave, como eu falei para vocês, a ponto de procurar um advogado para defender os seus direitos, é conversar com a pessoa, tentar se explicar. Se mesmo assim a pessoa não entender e essa injustiça sofrida contra a sua pessoa permanecer, tá? Às vezes a espiritualidade ela começa a dar jeito na causa, ela começa a trabalhar como seu advogado no meio. E aí ela vai mostrar que realmente você tinha razão, que
que você não teve culpa nenhuma do que estava acontecendo. Mas, na maioria das vezes, uma conversa resolve, tá? Se você não teve culpa, se você não prejudicou ninguém e estão lhe atribuindo um fato que foi prejudicial a terceiros ou mesmo a empresa ou algo que você fazia parte, é bom deixar as coisas claras e conversar, ok? Por isso que quando aparece divulgado em nossos sonhos, com relação ao subconsciente, fazer essa associação que é uma pessoa que defende outra pessoa com relação aos seus direitos, com relação a uma injustiça sofrida. Por isso que o advogado acaba sendo usado pelo nosso subconsciente para expressar um sentimento, para expressar um sintoma emocional que estamos passando no momento, que fica remoendo por dentro em razão dessa injustiça que acabamos sofrendo, tá? Como eu disse para vocês e mais uma vez, exceção com relação a se você já tem uma causa em andamento, um processo em andamento no fórum. Aí pode ser somente o reflexo do que está acontecendo. Mas, por exemplo, se você é advogado, se você trabalha na área, se a sua profissão é advogado e você sonha com outro advogado, também seria uma exceção, porque às vezes pode ser somente estresse e como já faz parte do seu trabalho, você lida com isso todo dia, esse sentimento de injustiça, ele já não vai fazer a parte da explicação desse sonho, tá? Seria mais um estresse com relação ao trabalho, seria estar com a cabeça cheia, preocupado com um processo em andamento, algo nesse sentido. Se vocês tiveram qualquer dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se você teve um sonho com advogado, quiser relatar o sonho, quiser deixar a sua dúvida com relação a ele, deixa também escrito nos comentários. Narra o sonho e deixa a sua dúvida logo embaixo. Eu estarei lendo e respondendo cada um de vocês, ok? Tenham bons sonhos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!